Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos então para prosseguir o nosso estudo da história da Igreja e agora concretamente a história da Igreja da França pós-Revolução Francesa. Nesse período que vai, digamos assim, de 1814 até 1850, muitos fatos importantes aconteceram nesta França recém-saída da Revolução Francesa. Um dos fatos importantes foi o surgimento da ideia de escola católica. Isto é, a presença agora, especialmente dos irmãos maristas, fez com que houvesse esse desejo de termos uma escola católica. E os pais poderiam escolher a sua escola, a escola para seus filhos. Temos ali, nesse momento, duas importantes escolas. Uma é o ultramontanismo e o outro é o liberalismo. O ultramontanismo é uma escola conservadora, de fundo conservador. O ultramontanismo, ele quer olhar por cima das montanhas, isto é, por cima dos Alpes, para Roma. E quer se unir sempre mais ao Papa que está em Roma. Neste momento, o Papa Pio VII. E mais tarde, o grande conservador, o Papa Leão XII, e, sobretudo, o Papa Gregório XVI. Então, são papas bem conservadores, e a França pós-revolução, olhando para Roma, se une aos ideais do Papa. No ultramontanismo, destacam-se dois grandes personagens. O primeiro é o famoso Di Pape. Aliás, o livro que ele escreveu é Di Pape. É Demétre. Demétre era o embaixador da França na Rússia. Ele morava em São Petersburgo, na Rússia. E dali ele fazia as suas mais diferentes considerações sobre a França. Ele percebe claramente o declínio do galicanismo. Aquele galicanismo que é do século XVIII, que foi avançando até chegar aos 4 artigos. Aquele galicanismo desmoronou completamente. Além disso, a Concordata de 1801 mostrou assim para o mundo inteiro o quanto o Papa se esforçou para entrar em entendimento com Napoleão e como o Papa se sacrificou para poder estar ao lado do povo da França e poder superar os tristes momentos da Revolução Francesa. E, principalmente, o prestígio pessoal do Papa Pio VII, que esteve em Paris para a coroação de Napoleão e que logo depois foi preso em Roma e levado assim, quase arrastado para a França, onde se encontrou com Napoleão antes de partir para a Rússia, o seu derradeiro comando no exército francês. E o Papa foi firme. Pio VII não cedeu. Mostrou-se criterioso. Mostrou-se um homem de moral, de ética. Todos admiraram muito o Papa. Então, Joseph de Maistre é o grande admirador desse Papa. E ele, então, embaixador francês na Rússia, ali na Rússia, ele pensa
na realidade do que aconteceu em toda a França durante todos estes anos. E ele, então, defende claramente a infalibilidade do Papa. No livro que ele escreve, De Papé, ele defende a infalibilidade do Papa. Era o único lugar onde se falava em infalibilidade do Papa. Ele achava que isso deveria ser uma prerrogativa da autoridade, como um pressuposto da obediência. Deveria ser quase que uma autoridade referencial. Um Papa infalível daria para o futuro segurança para o mundo. Todos saberiam que ali está um homem que fala a verdade e que representa a verdade. Um outro texto que ele escreveu em São Petersburgo, em francês, Considération sur la France. Ele escreveu em 1806, onde ele faz suas reflexões sobre tudo aquilo que aconteceu ao longo da Revolução Francesa. E segundo Demetre, a Revolução Francesa cometeu 2 gravíssimos delitos. O primeiro, o assassinato do rei e da rainha, que foi, assim, realmente um momento culminante da Revolução Francesa, matando Luís XV e a sua esposa, e depois a perseguição ao cristianismo, culminando com a expulsão de mais de 30 mil padres, religiosos, religiosas, quanta gente enviada para o exílio. Então, esta obra de Considération sur la France e a obra De Papé foram, assim, as principais obras do ultramontanismo. Ao lado dele trabalhou Félicité Robert de Lamennais. É um ultramontano, mas só na sua primeira fase da vida, onde ele aparece como uma vocação adulta, um jovem já formado em vários cursos, faculdade, em comunicação, e ele agora se torna sacerdote. Em 1825, ele escreve suas considerações sobre a ordem política e civil da França. Então, ali, ele condena a sociedade de restauração, critica a sociedade atual da França como ateia, onde temos ainda sinais de ateísmo, até nesta nova monarquia que assumiu a França em 1814, já que eles não estão reconhecendo os votos religiosos. E o ensino, em geral, na França tem ainda um caráter leigo. Exalta o papado como Demetre e faz críticas às liberdades galicanas, mas critica também em toda parte as igrejas nacionais. E essa ideia que estava muito presente na França ainda de uma igreja nacional da França. No Império Alemão, o ultramontanismo, ele também começa a florescer precisamente em 1837, quando o arcebispo de Köln, Dom Troste von Vischering, foi preso em Münster e depois em Minden, em Berlim, recebendo naquela ocasião total apoio do Papa Gregório XVI. Ora, este gesto do Papa Gregório XVI, em escrever para Dom Troste von Vischering que a igreja estava sofrendo num arcebispo preso na Alemanha e perseguido na Alemanha, fez com que toda a igreja alemã se voltasse para Roma como nunca estivera. Desde os tempos de Lutero, nunca mais a Alemanha chorava em união com o Papa.
E agora sim, o Papa adquiriu grande significado. E a Alemanha entra também de cheio neste ultramontanismo. Olhando também por cima dos Alpes, se une a igreja alemã, sofrida, perseguida, e nesta hora o arcebispo aprisionado, se une com o Papa Gregório XVI, que em Roma estava sofrendo também muitas dificuldades, especialmente para controlar os fiéis católicos dentro do Estado Pontifício. Porque todo esse povo, ao longo da Revolução Francesa, receberam várias vezes invasões da França, mas esses invasores franceses traziam para o povo muitas liberdades. Por exemplo, a capacidade de eles poder eleger os seus prefeitos, os seus representantes das cidades, diríamos hoje, os seus vereadores. Então, eles, volta e meia, agora reivindicam os mesmos direitos, especialmente de poder votar, de poder eleger. E a igreja do Papa Gregório XVI não queria saber disso. E quando havia, então, problemas, por exemplo, paralisações, greves, manifestações, desordens, perturbação na cidade, em Roma ou nas outras grandes cidades, Papa Gregório XVI sempre chamava as tropas da Alemanha, as tropas da Áustria, o exército austríaco. Era como que a força que o Papa podia contar nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade. Então, forma-se uma união Roma-Alemanha, Papa-Alemanha, Papa-Áustria. E esta união nunca foi tão forte como neste momento. Mas sobre isso podemos falar num próximo encontro. Desça a todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.